Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o professor Eudson de Oliveira, aonde estaremos dando início a mais um momento estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. E neste momento gostaria de fazer menção à nossa EBD, ali em Santo Antônio 1, Carpina, Pernambuco, em especial a classe Atalaia, cujo nosso dirigente é o diácono Magdiel, e somos aqui da Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. E vamos, neste momento, estar dando início à nossa videoaula em forma de slide, por razão dos nossos alunos não terem obtido a lição devido à pandemia, e assim estaremos ministrando a nossa aula em slide e trazendo alguns comentários extra também que podemos assim acrescentar para a nossa desenvoltura de nossa aula. Desde já peço, curta, compartilhe e assista completo o nosso vídeo e faça os seus comentários também, que serão bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor e desde já estaremos dando início à nossa estudando a lição da EBD. E estaremos a estudar neste domingo, 19 de abril de 2020, a lição de número 3, eleição e predestinação. Tema este bastante discutido e debatido no campo teológico e há séculos atrás tem sido debatido. E neste momento a nossa lição, como é uma lição da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, que é a CGADB, e a nossa declaração de fé também, e estaremos trabalhando no nosso ponto de vista, como cremos e assim acreditamos pela palavra de Deus. Aqui fazemos parte da Escola Bíblica Dominical em Santo Antônio 1, Carpina, Pernambuco, na Igreja Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco. E em especial a classe Atalaia vai esta lição, e também a todos que quiserem nos ter o prazer de ver na nossa videoaula, esta videoaula em formato de slide, pois devido aos nossos irmãos não terem adquirido a lição em mãos, e assim estaremos comentando a nossa lição. A lição de número 3, mas já tivemos a nossa lição de número 1, a lição Carta aos Efésios, saudação ao destinatário. Já tivemos a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E hoje a nossa terceira lição, como os irmãos podem ver aí. A nossa lição, meus amados, ela está baseada na carta de Paulo aos Efésios. Então, a nossa lição nesse trimestre, segundo trimestre do ano 2020, estará baseada toda na carta de Paulo aos Efésios. E temos como nosso texto áureo a seguinte expressão: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A nossa verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Estamos aí dentro desse tema, eleição e predestinação, e estamos aí acabamos de fazer a nossa leitura do texto áureo e a verdade prática. A nossa leitura diária, ela é de segunda a sábado. Segunda-feira estará na carta
de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Na terça-feira, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem. Quarta-feira, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. Quinta-feira, Romanos, capítulo 8, versículo 30. Apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. E eu acrescentaria aí, nessa quinta-feira da nossa leitura diária, predestinados à salvação. Ok? Na nossa sexta-feira, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. A predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. E sábado, Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 8, nos diz: a salvação pela graça provém do amor de Deus. Estamos aí na nossa leitura diária e os amados podem também ler em sua casa depois o que é que trata cada versículo, cada texto bíblico. A nossa leitura bíblica em classe, ela está baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e o versículo do 4 ao 12, e que nos diz a seguinte a palavra do Senhor: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Versículo 8 ao 14. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, e descobrindo os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude do tempo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E nele digo que quem também fomos feita herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, e segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Aí está a nossa leitura bíblica em classe, o qual estaremos também abordando aqui alguns textos e abordamos também o sentido de algumas expressões que nós não estamos acostumados no nosso dia a dia. O nosso objetivo geral da nossa lição, o qual o comentador ele fez com que pudéssemos abordar no sentido geral da lição, é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Este é o nosso objetivo geral. Os nossos hinos da harpa sugerido, para não darmos uma extensão no nosso comentário da nossa EBD, a gente não estaremos cantando os hinos, mas se os amados quiserem entoar, está no hino sugerido da harpa cristã, número 68, 81 e 430. O nosso objetivo específico, ele nos diz o seguinte, que é aqueles objetivos qual o intuito da nossa videoaula é tratar e abordar com os alunos que eles saiam cientes aqui
do que é que a lição está tratando. Primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Ou seja, que ela também traz aí algumas bênçãos, né, para nós em Cristo Jesus. A introdução da nossa lição, ele vai nos dizer assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. E esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, a eleição e a predestinação dentro do conceito bíblico e na interpretação pentecostal, em especial nós das Assembleias de Deus no Brasil. O nosso primeiro ponto central desta primeira lição é: a eleição é segundo a presciência de Deus. Então, a eleição é segundo a presciência de Deus. Deus, de antemão, ele já sabe quem é que vai ser salvo, Deus já sabe quem são os eleitos, Deus já sabe quem é a igreja que vai ser salva e, na sua presciência, ele já conhece todos e todos. Amém? Então é assim que cremos. Mas para adentrarmos na nossa lição e dar continuidade ao nosso comentário, a gente poderíamos trabalhar aqui no primeiro ponto, o qual o nosso comentador ele nos coloca: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Mas de antemão, né, o que significa realmente a eleição? Né? O que é a eleição? E eu coloquei aqui, isso não está na lição, mas é o que eu pude encontrar mediante o que eu entendo. A eleição é o resultado da escolha primária de Deus em Cristo Jesus, onde o indivíduo que é iluminado e agraciado corresponde à graça e o amor e a justiça de Deus em Cristo Jesus. E dentro da eleição, nós podemos encontrar que existe a eleição num ponto de salvação e existe também a eleição no ponto de uma escolha específica por Deus. Um exemplo disso que nós podemos encontrar e basearmos dentro da Bíblia Sagrada é que Deus, segundo a sua vontade, ele pode escolher alguém para uma tarefa, para uma missão, para algo específico. E uma dessas escolhas, a gente pode colocar de antemão o próprio Abraão, o próprio Moisés, né? Pessoas que Deus escolheu dentro da sua própria vontade e assim designou para uma tarefa, para uma missão. Então a eleição, a gente pode tratar a eleição no ponto de vista que é uma escolha. A eleição, a ideia, o entendimento da eleição é isso, é uma escolha, é algo que foi escolhido, algo que foi elegido, né? Ele foi exposto, e aí a ideia é que a eleição pode ser tanto no âmbito de salvação para os eleitos em Cristo Jesus, quanto também no âmbito
aí de uma escolha para uma vocação, para uma chamada específica, para uma tarefa ou exercício desta tarefa. E o nosso primeiro tópico é esse: eleito para uma vida santa e irrepreensível. E a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. A eleição divina é o nosso primeiro subtópico, do nosso primeiro tópico. Nos diz: a eleição traz a ideia de escolha. Veja que a eleição é a ideia de escolha, justamente isso que nós acabamos de falarmos. E segundo o nosso comentador, ele diz: aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em que fomos escolhidos? Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. E por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Aí ele responde: o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Efésios 1 e 3. E qual finalidade? E qual é a finalidade? Ele nos responde: para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E aí está o nosso comentador, ele trabalha aí essa escolha, nessa eleição divina, em 3 aspectos. Né? Ela é cristocêntrica, o tempo foi antes da fundação do mundo, e a finalidade para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O senhor Donald Trump, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Primeira carta de Pedro aí, capítulo 1 e o versículo 2. E aí está nos dando a ideia e nos reforçando que os eleitos são segundo a presciência de Deus. Não é que Deus tenha escolhido, como alguns pregam ou ensinam, que Deus tenha escolhido uns para a salvação e outros para a condenação. Não. A gente, quando entrarmos na questão da predestinação, a gente vai mostrar essa diferença. Mas dentro da eleição, Deus ele não escolhe ninguém para a salvação e Deus não escolhe ninguém para a perdição. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Mateus que há 2 caminhos, o céu e o inferno. Então a eleição é segundo a escolha que o homem, ou o ser humano, o indivíduo, ele faz. E dentro dessa escolha, com certeza, Deus já tem feito a sua parte. Deus já tem feito a sua iniciativa. Agora falta a do homem corresponder. Por isso que eu coloquei: a eleição é o resultado da escolha primária de Deus, né? Deus projetou, que aí eu coloco como a predestinação. Deus projetou, elaborou todo o seu plano, né? Ele elaborou, ele projetou. E quem é que vai ser salvo? Todos que vierem em Cristo. E essa expressão nele, a gente formos observar ou procurar dentro da Bíblia Sagrada, a gente vai ver que a expressão que Paulo utiliza muito é em Cristo. Eu consegui aqui mais ou menos 50 referências e tendo mais referência quanto a isso, né? Atos 19, versículo 4, capítulo 20, versículo 21, capítulo 24, versículo 24, Romanos capítulo 3, versículo 22 e muitas outras referências, e todas essas referências elas se referem em Cristo, ou seja, a salvação só em Cristo. E ao lermos aqui agora,
o texto da nossa lição aí, comentada, 1 de Pedro, capítulo 1, e o versículo 2 nos diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expansão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então vejamos que nós fomos eleitos segundo a presciência. A presciência é o que Deus, como ser Deus, ele já conhece tudo e todos, na sua presciência, o que vai acontecer com cada um de nós. Deus sabe se eu e você vamos ficar velhos, Deus sabe se eu e você vamos morrer depois ou antes dos 30 anos. Na sua presciência, Deus sabe de tudo. Porém, eu gostaria de afirmar aqui que Deus ele não escolheu ninguém para a salvação e Deus não escolheu ninguém para a condenação. A escolha é minha e é sua. Agora, Deus elegeu em Cristo. Então, todos que o aceitarem a Cristo, tiverem Cristo, por isso que a eleição ela é divina. E aí a gente agora vai trabalhar justamente nisso, né? Por isso que a eleição ela é divina, porque é em Cristo. Cristo é quem salva. A condição da eleição. A gente vai para o nosso segundo subtópico, a condição da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Aí João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que um dos passos para aceitarmos a Cristo, né, é ouvir a palavra, por meio da palavra a fé, e a fé vem aí a confissão, vem a declaração, o abrir da boca, o levantar da mão, o decidir do coração da alma. Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Não é aceitar a Cristo, é entregar a minha vida a Cristo. É entregar o meu ser a Ele. É entregar o controle da minha vida a Ele. Amém? Não é aceitar a Cristo, não é receber a Cristo. É você que tem que entregar-se a Cristo. Porque é assim que entendemos pela Escritura Sagrada. Então, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 ao 6, conforme nosso comentador colocou aí, nos diz assim, ó: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então, o que a gente pode observar aqui é que a condição da eleição é em Cristo e que Deus abre esse leque, essa oportunidade, este privilégio, esta experiência a todos. Assim como alguns chegam a dizer que Deus veio, né, em Cristo Jesus, e Cristo morreu apenas pela igreja, apenas pelos escolhidos, pelos eleitos. Mas aqui, a leitura que fizemos é que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, se a vontade de Deus é uma vontade permissiva aqui, é uma vontade do desejo de Deus, mas nem todos querem a salvação, nem todos querem a Cristo, mas a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas a Bíblia nos diz aqui, né, que o versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então só há um mediador. Não, quem salva não é Maria, não é Pedro, não é João, não é Lucas, não é o pastor, não é o padre, não é o papa, não é o irmão, não é o rótulo da denominação. Quem salva é Cristo Jesus. Amém? Que os irmãos entendam isso. E no versículo 6 ele diz assim:
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Não é só pelos eleitos, não é somente pela a igreja, pelos escolhidos, mas a todos. E se entendemos isto um pouco mais, a Bíblia vai dizer também em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4, que Cristo morreu por todos. João 3,16, que acabamos de ler, e 1 de Pedro também, capítulo 3, e o versículo 18, também vai nos dar essa ideia, que Cristo morreu por todos. Se os irmãos também quiserem anotar aí, a gente vai observar que em João, capítulo 10, versículo 11, Jesus morre pelas ovelhas. E o versículo 15. Efésios, capítulo 5, versículo 25, Cristo morre pela igreja. E Atos, capítulo 20, versículo 28, também Cristo morre pela igreja. E em Marcos, capítulo 10, versículo 45, Cristo ele morre por muitos. Então, não podemos, de forma alguma, definir de uma forma incoerente e dizer que Cristo morreu apenas pelos eleitos ou pelos escolhidos, mas por todos. Por isso que nós devemos adentrar, nos lembrar sempre disto, ok? Então vamos para aí. A condição da eleição está em Cristo. Cristo é que torna essa realidade de acordo com cada um pelo seu arrependimento e fé. Efésios capítulo 2 e o versículo 8, que é a carta que estamos lendo, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer aí o que é fundamental para esta eleição, né? Primeiro, ela é cristocêntrica, devemos aprender isso. Segundo, a condição da eleição é em Cristo, né? Mas por meio de quê? Aí Paulo diz aqui, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a fé é um firme fundamento aí para essa eleição, para essa condição da eleição em Cristo, né? E a palavra de Deus, Senhor, também vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entretanto, estaremos dizendo que esse meio não é meritório e ninguém pode cumprir sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então, pela fé sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie. Então, na eleição, eu e você somos salvos em Cristo. É o plano, o projeto que Deus ele fez para que em Cristo podemos ser salvos. Terceiro subtópico, a vida santa e irrepreensível. Né? Eleito para uma vida santa e irrepreensível, uma vida santa. O que vai me dar uma ideia aqui também é que Deus ele escolhe em Abraão, né, a sua descendência, Israel, e Deus escolhe e dá essa mesma sugestão também a Israel, para que Israel fosse um povo escolhido, adquirido dele, e que vivesse em santidade, separado, e que ele representasse Deus aqui nesta terra, e que todas as demais nações vissem Deus em Israel. Então, a ideia também da igreja, conforme Pedro, nos dá essa ideia também, que a igreja ela tem este papel aqui na terra também, né? Como coluna da verdade, né? A pregoadora do evangelho do reino. Então, uma vida santa e irrepreensível. E o comentador diz assim: Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego hagios, santo, significa separado do pecado. 1 de Pedro, capítulo 1,
versículo 15 ao 16, Pedro vai nos dar essa ideia do que é a função realmente da igreja aqui neste mundo, mediante uma vida santa e irrepreensível, que diz assim, ó: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Não é verdade? E o versículo 14 nos diz o seguinte: como os filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então veja que antes estávamos destinados à morte, ao inferno, mas pela graça, pela misericórdia, pela fé, pela a nossa decisão em Cristo, temos a eleição e o prazer, o privilégio de participarmos da eleição e de sermos salvos em Cristo Jesus. O nosso quarto, para dar continuidade, para concluirmos, o adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de uma vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Efésios capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Quem quiser ler depois, pode anotar aí na sua Bíblia e acompanhar na sua Bíblia também esta leitura. Vamos para o quarto tópico e último desse primeiro, o quarto subtópico, o último desse primeiro tópico da nossa lição, que nos diz assim: a nova vida dos eleitos. O tema apresentado é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Então Paulo ele vai advertir e chamar a atenção que antes da nossa nova vida em Cristo, do novo ser, da nova criatura em Cristo, nós mentimos, nós furtava, palavra torpes, amargura, ira, cólera e todos os outros pecados que nomeavam em nossa carne, em nossa consciência. Porém, ele diz assim: e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Então, eleitos em Cristo para uma vida santa e irrepreensível, sem ruga e sem mácula. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Dando continuidade ao nosso primeiro tópico do quarto subtópico, para encerrarmos, Gálatas vai dar essa ideia realmente a nova vida dos eleitos em Cristo, que torna-se uma vida agora guiada pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. E em Gálatas vai dizer que não cumprireis a consciência da carne, mas andar em Espírito. E para concluirmos, trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 18, vai nos dizer realmente isso. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Concluímos aí o nosso primeiro tópico e estaremos adentrando para o nosso segundo tópico, um resumo, a síntese do nosso tópico aí. Primeiro
A eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo e sem mérito humano. Significa que o homem ele não fez nada para que essa salvação viesse até a ele. Apenas ele vai responder, né? Ele vai responder esta graça, esta misericórdia, essa salvação, responder como obter essa salvação. Mas a eleição, ela é iniciativa própria do próprio Deus, né? O homem ele pode aí resistir à graça. Chamamos também, que a graça ela é resistível, não irresistível, mas acreditamos e defendemos que a graça ela é resistível. Nosso segundo tópico nos diz: predestinado para filhos de adoção. O comentador ele diz assim, no nosso primeiro tópico, né? Vamos aí. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Predestinação, termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. E a gente pode acrescentar aqui determinar antes também, e predestinar pode ser determinar algo futuro, né? O comentador aqui ele só vai falar da predestinação da igreja, dos eleitos, mas a gente pode ver que Israel também está predestinado, né? A descendência de Israel em Abraão é predestinado, né? A gente pode encontrar também outro grupo de pessoas predestinadas, os que são predestinados ao inferno, né? Conforme Salmo capítulo 9, versículo 17. E também Cristo também foi predestinado a vir para morrer em morte de cruz, para nos dar a redenção, a salvação e a justificação. Então Cristo ele também foi predestinado para vir para morrer. E assim, a predestinação, o comentador, ele talvez se limita apenas à predestinação aqui dos eleitos da igreja, mas a predestinação ela é bíblica e tem um vasto âmbito para a gente trazer aí também nesse conceito de predestinação, ok? Satanás e os seus anjos, os demônios estão predestinados também ao inferno, ok? Então a predestinação, eu não posso deixar exclusivo apenas para a igreja, não. Aí é um exclusivismo, mas a predestinação existe outras formas de predestinação, como nós vemos aqui já com alguns exemplos que citamos. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos nas eleições. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por consequente, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseverarão até o fim. Romanos, capítulo 8, e o versículo 29 e 30, nos vai dizer justamente isso. E já até o próprio Jesus, né? Se aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que perseverar até o fim, né? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, né? A salvação, ela é conquistada, é adquirida, mas ela tem que ser mantida. E a Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30 nos diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Veja, dantes conheceu,
né? Presciência. Deus sabe, Deus conhece tudo, porque Ele é Deus. Então, porque os dantes conheceu, este que Ele sabia, também os predestinou no propósito para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E os que predestinou, a este também o chamou, e os que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, a salvação são dos eleitos predestinados em Cristo Jesus. Não podemos esquecer isto, que somos todos predestinados em Cristo Jesus. Dando continuidade à nossa lição, o segundo subtópico vai dizer filhos por adoção. Primeiro, somos predestinados para filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Romanos 8, 15 ao 23, Romanos 9, 4 e Gálatas capítulo 4, versículo 5 e Efésios capítulo 1, versículo 5, que é o qual nós faremos menção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos e segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi que o moveu o Pai a nos adotar. Esse texto é muito bem interessante e importante lermos de Efésios capítulo 2 e o versículo 4 e 5, porque o que moveu foi o amor de Deus. João 3,16, a Bíblia vai dizer que Deus amou, amor tão grande, né? Inexplicável o amor é sobrenatural, como algum hino aí que eu ouvi, é um amor sobrenatural. E Efésios 2, 4 e 5 nos diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então vejamos, irmão, que toda a expressão de Paulo aí na salvação em Cristo, em Cristo, em Cristo, não existe outro Salvador, não existe outro além de Cristo. Amém? Então, o segundo subtópico do nosso segundo tópico nos diz assim: filhos por adoção, primeiro pelo amor. E o interessante é que diz que segundo a sua misericórdia. Então a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E para dar continuidade ao nosso segundo subtópico, nos diz: e agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos, né? Colossenses capítulo 1 e o versículo 21 nos vai dar esta ideia aí como filhos de Deus. E também João capítulo 1, né? E a todos quanto receberam, deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, receberam. Então, existe o livre-arbítrio humano, existe a escolha humana, né? E eu estarei dando aí uma continuidade. Versículo 1, capítulo 1 de Colossenses, versículo 21. A vós também que outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras má, agora contudo vos conciliou. Vejamos, estávamos desgarrados, estavam destinados à morte e ao inferno, mas em Cristo Ele nos elegeu para termos uma vida santa, uma vida pura, predestinado, a adoção de filho, né? E, por fim, agora, o terceiro subtópico nos diz os privilégios da adoção. Os privilégios
aí do nosso terceiro, né? Perdão aí pelo slide aí, meus amados, que eu me empolguei aqui na leitura, no comentário, e eu esqueci de passar o slide, mas o nosso slide que estaremos trabalhando agora é o nosso terceiro, os privilégios da adoção. Ele diz assim: Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Ou seja, o pecado é o que nos separa entre Deus e o homem. A iniquidade é que nos separa, que nos distancia de Deus, né? E a Bíblia vai dizer isso em Isaías capítulo 59, se eu não me engano, versículo 1, é o versículo 5, mas é 59 e 1 mesmo, e 2 de Isaías, né? Em Cristo estavam destinados à morte, ao inferno e separados de Deus. Romanos 3 e 23, Romanos 5 e 6 também, né? A Bíblia vai nos dizer isso. Então, o privilégio é que estamos em Cristo agora. Privilégio de chamados de filhos de Deus. Filhos no sentido de criatura e filhos agora por adoção em Cristo. Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados, e estabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Então veja que alguém pode até chamar Deus de Pai, como criatura, sim, mas em essência, pelo Espírito Santo que habita apenas nos salvos em Cristo, apenas nós podemos falar com esta convicção e essa certeza. Gálatas capítulo 4 e o versículo 6 nos diz assim: E porque sois filhos, e Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Então, por meio do Espírito de Cristo, nós podemos dizer com certeza que somos salvos, que somos filhos de Deus por esse Espírito. E a Bíblia vai nos dizer que na lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais, é que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que habita no crente, no salvo, é o que garante a autenticidade de Deus como seu Senhor, como seu dono, como seu Senhor, como seu Deus realmente. Então temos essa certeza, essa convicção por esta razão. Não é como o mundo diz: eu tenho Deus no meu coração, eu conheço Deus, não sei o quê. Mas isso é apenas da boca, mas do coração, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele só habita no salvo, regenerado, justificado e lavado pelo sangue de Cristo. E para concluirmos esse tópico, esse terceiro subtópico, é que isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, conforme Romanos 8:17, das promessas a Abraão, né? Pela fé são chamados filhos de Abraão, né? Pela fé, Gálatas 3:29, e agora também da vida eterna. Vejamos que antes estavam destinados à morte e ao inferno, e hoje estamos transformados para o louvor e a glória de Deus e para a vida eterna com Deus, em Cristo Jesus, em Cristo. A Bíblia vai nos dizer isso em Efésios capítulo 3 e o versículo 6 da nossa lição também. Ele diz assim, Efésios capítulo 3 e o versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, né? Então, pelo Evangelho. Então, nós somos salvos em Cristo Jesus. E a síntese do nosso do nosso tópico aí, ele nos diz o seguinte: em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Não somos porque queremos, ou porque projetamos isso, ou porque pagamos, ou porque compramos, não.
A Bíblia nos diz que fomos comprados pelo um alto preço, ou pelo um bom preço. E o preço de sangue de Cristo Jesus na cruz. Então, essas bênçãos, esses privilégios, nós passamos a ter em Cristo. Amém? Então, conclui aí o nosso segundo tópico, a nossa lição, e estaremos para o nosso terceiro e último subtópico. Está aí o nosso livro, que é citado da nossa lição, que é a Declaração de Fé da CGADB, que é a Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. E é o livro ao qual nós aderimos também para a nossa regra de fé e conduta. O nosso terceiro subtópico vai nos dizer como tema a sublimidade do propósito divino na predestinação. Ele diz: a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor, ou eterno amor, ou sobrenatural amor. Primeiro subtópico do nosso terceiro tópico nos diz predestinação e salvação. Salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Estas indagações, as perguntas que se podem fazer, mas a gente aí vai ver que se for, é possível sim perder a salvação, é possível sim abandonar, deixar a Cristo, é possível sim deixar de ser destinado ao céu e passar a ser destinado ao inferno. É possível sim, a Bíblia nos dá respaldo para isso. Mas o nosso primeiro subtópico vai dizer: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos os homens se salvem e se arrependam e convertam dos seus maus caminhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 30, eu gostaria de ler para que os amados saibam o que é que está escrito lá. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, se há um arrependimento, se há a decisão, há um reconhecimento da parte humana, né? E aí é o chamado silogismo, né? É Deus e o homem trabalhando e efetuando esta salvação. Primeiro, com certeza, Deus já fez a sua parte foi maior, mais pesada, e segundo, o homem. E a vontade de Deus é que todos venham ser salvos, mas nem todos querem ser salvos, né? Mateus 24:13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Também Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois só por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração credes em Deus que ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então está na nossa declaração de fé aí, esses textos bíblicos para nos basear que alguém pode perder a salvação e que também a salvação ela requer aí uma decisão humana, né? Uma decisão humana também. E para darmos início, para continuarmos o nosso primeiro tópico aí, ele nos diz assim: nenhuma dessas referências à condenação de pecadores, portanto não houve uma dupla predestinação em que decretou e escolheu os que uns vão para o céu e outros para o inferno. A nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo segundo a presciência divina. Então, meus amados, aí é o que eu não consegui entender bem o que o comentador colocou, mas o que eu interpreto é que ele fala aqui que não há uma predestinação para a condenação. Não.
A Bíblia nos mostra que há uma predestinação para a condenação, sim. Não que Deus tenha escolhido que os homens ou que o ser humano fosse para lá, mas pelas suas escolhas, pelas suas condutas, o ser humano ele está predestinado ao inferno. Como eu falei, Salmo, capítulo 9, versículo 17, né? Todos os que pecadores, ímpios e que se esquecem de Deus serão lançados no inferno, né? A Bíblia vai dizer que Satanás e os anjos estão predestinados ao inferno, né? Os adúlteros, fornicadores, os idólatras, os maldizentes, né? São destinados ao inferno. Então isto é sim uma predestinação, não de salvação, mas de condenação, e que é bíblico, ok? Então eu aqui não concordo, discordo do comentador nessa questão em asseverar apenas que a predestinação diz respeito à salvação, não, mas sim à condenação também. Nosso segundo subtópico nos diz predestinação e o amor, ou seja, o amor, né? Antes, vamos lá para o nosso segundo subtópico, perdão aí. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde o princípio. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aqui consiste a sublimidade do propósito eterno em prover a salvação, o amor de Deus. Veja que em João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira. E primeira carta ao João, esse eu gostaria de ler aqui com os amados, capítulo 4, né? Está aí da nossa lição, versículo 10 e o versículo 19, nos diz assim, versículo 10. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Veja que primeiro foi Deus que nos amou, foi Deus primeiro que nos fez, foi Deus primeiro que fez isso. E o versículo agora 19, que é comentado também pela nossa lição. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós o amamos porque Deus nos amou primeiro. Toda a iniciativa, eu irei bater aqui o martelo, foi de Deus, ok? E para concluirmos a nossa lição, ele nos diz assim, foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo, Romanos 8:29 e Efésios 1:4 e 5. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua graça, e não obstante os que se achegarem a Cristo não são coagidos, mas atraídos a eles. Né? Somos atraídos, e atraídos pelo seu amor, pela sua graça, pelas suas maravilhas, pelos milagres, pelas proezas, e também pelo Espírito Santo de Deus, que é aquele que vai convencer, que vai atuar a princípio na convenção desta nova natureza. E a nossa síntese, para concluirmos aí, é um resumo do nosso terceiro tópico da lição, nos diz: a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Né? Como nós aí entendemos que há uma predestinação sim para a condenação, é bíblico isso, já é notável, e não temos como tirar, não temos como negar isso, mas a predestinação dos salvos também é bíblico, e em Cristo Jesus são os salvos. E para concluirmos a nossa lição, está aí os dois livros também, recomendados pelo nosso comentador, Comentário Bíblico Pentecostal, da nossa Igreja Assembleia de Deus. E a conclusão da nossa lição nos diz:
Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, desde já, meus amados, eu quero agradecer a todos aí que têm nos prestigiado ao ouvir o nosso comentário da nossa lição, né? Temos como o slogan, ou como tema do nosso canal da EBD, como meditando na lição, a Bíblia, a palavra que produz vida. E então, encerramos aqui esta lição e podemos entender que, dentro dos objetivos que nos foi recomendado, descobrimos ou esclarecemos a diferença entre eleição e predestinação. Eleição é a obra pelo qual Deus elegeu aos que aceitarem a Cristo, os que vieram a Cristo, os que estão em Cristo, né? E a predestinação é o projeto pelo qual Deus ele já tinha projetado, né, para que todas as coisas viessem a ocorrer, acontecer, e que nada fugisse ou que nada ele fosse pego de surpresa. Desde já agradeço, peço a vocês que curta, compartilhe, comente, deixe o seu comentário lá, pode deixar, estamos abertos às críticas, aos comentários, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.